Graça e paz, meus amados irmãos. Trago mais uma mensagem de Deus para nossos corações. E a mensagem de hoje se encontra no livro de João, capítulo 3, versículo 16, onde a palavra de Deus fala: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que nós temos que entender é esse grande amor de Deus, né? Vamos entender por que Deus amou o mundo. Então, em Gênesis capítulo 1 fala sobre a criação do mundo, né? Sobre os 6 dias que Deus construiu o mundo. E a palavra de Deus fala que Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. E no 6º dia houve a criação do homem, né? Sua obra-prima, sua criação perfeita, que na qual ele fez a nossa imagem e semelhança, né? E a palavra de Deus fala que em Gênesis capítulo 1, versículo 27, onde Deus fala: Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, o homem e a mulher os criou. Então, Deus ele nos amou tanto da nossa criação que ele fez a nossa própria imagem, né? Deus fez a nossa própria imagem. E ele deu autoridade para nós sobre todos os seres, sobre toda a terra. Então, essa foi um grande amor de Deus no início para conosco, mas a grande prova do grande amor dele foi a entrega do próprio Filho para a remissão dos nossos pecados, onde ele entregou o próprio Filho a ser levado àquela cruz, ser levado à morte por cruz, que na época a morte por cruz era para quem cometesse um crime muito grave, nos piores crimes, então era levado à morte de cruz, né? E Jesus ele foi levado à morte de cruz. Então, todo o sofrimento dele foi por mim, foi por você, foi por nós, para a remissão dos nossos pecados. Então, essa foi a grande prova do amor de Deus. Deus ele nos amou de tal maneira, de uma maneira incondicional, de uma maneira única, onde ele foi capaz de entregar o próprio Filho para a remissão dos nossos pecados. Hoje eu sou pai, hoje eu entendo. Normalmente nós somos pais, nós falamos que nós somos capazes de dar vida pelos nossos filhos, né? E não o contrário. Então, Deus foi diferente. Ele entregou o próprio Filho por amor a cada um de nós. Então, se você acha, se você está passando por algum problema, se você acha que cometeu coisas que pode ser horríveis aos olhos de Deus, se você acha que cometeu coisas que Deus virou as costas para você, creia e acredite, porque Deus nos amou. Deus ele não faz distinção de pessoas. Deus ele não faz distinção de classes sociais. Deus ele nos ama de forma única. Ele tem um amor profundo por nós, por cada um, independente do que você seja, independente da sua cor, da sua religião, do seu status financeiro, da sua classe social. Deus ele nos ama de forma única e ele entregou seu próprio filho, foi por cada um de nós, foi por nós pecadores, foi por nós na qual nós possamos ser livres, ser libertos do pecado através do seu sangue, através do seu amor. E eu quero que você entenda que independente do que você tenha passado, independente do que você tenha feito, Deus ele te ama, Deus ele quer o melhor para você e Deus ele quer apenas que você creia no Filho. Ele quer apenas que você creia, onde o versículo termina, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Então Deus ele quer que você creia, quer que você aceite Jesus como seu único suficiente Salvador. Ele quer que você veja a trajetória que Jesus teve aqui na terra, o sofrimento que ele passou por amor a mim, por amor a você, por amor a cada um de nós. Então todo sofrimento não foi em vão. Toda a lágrima derramada não foi em vão. Todo o sofrimento, todo o sangue derramado naquele percurso que ele fez até ser pregado naquela cruz, não foi em vão. Foi tudo isso aí, foi por amor a nós. Foi para que nós hoje sejamos livres, sejamos libertos através do seu amor, através do seu sangue. Seu sangue derramou para a remissão dos nossos pecados. E é isso que nós temos que entender. É esse o grande amor de Deus para conosco. E a palavra de Deus ela conclui, né? Que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Não perecer, o que a palavra de Deus quer dizer sobre isso? É que você não pereça, que você não morra,
não é uma morte física, mas é uma morte espiritual, para que você não perca a sua salvação, para que você não deixe de ir para o céu. E que isso refere-se a uma morte espiritual, a uma prisão eterna. Então, para que nós não pereçamos, mas nós temos a vida eterna, para que nós tenhamos a vida eterna, né? Qual é essa vida eterna? É entrar na glória, é entrar no paraíso, é entrar na Nova Jerusalém. É isso que Deus quer. Deus quer nos levar. A palavra de Deus fala que Jesus falando para os seus discípulos, ele falou que para o lugar onde eu irei, vocês ainda não podem ir, mas eu irei e prepararei lugar para vocês. E quando esses lugares estiverem prontos, eu retornarei e buscarei. Então essa foi a promessa de Deus. Essa promessa dele vai se cumprir. Então eu quero que você creia, eu quero que você entenda a trajetória dele, eu quero que você entenda o sofrimento dele aqui na terra e que você faça uma análise, faça uma reflexão sobre tudo isso, independente do que você esteja passando. Se você acha que Deus não te ama, se você está passando por algum problema onde acha que Deus virou as costas para você, confie nele, busque, ore, persevere, que a sua vitória vai chegar. E Deus, ele tem um amor imenso para com cada um de nós. A palavra de Deus fala em João capítulo 3, versículo 35, onde fala: o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas na mão dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, mais uma vez aqui, o versículo 36 fala: quem crê no Filho. Então, nós temos que crer no Filho, para que assim nós possamos ser salvos, né? Mas ele fala: quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então não é isso que nós não queremos, né? Eu não quero a ira de Deus sobre minha vida, e eu creio que também você não quer. E nós queremos e nós vamos buscar a nossa salvação, né? Nós vamos seguir no caminho estreito, no caminho onde vai nos levarmos à glória de Deus. A palavra de Deus fala em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então, mais uma vez, tem a palavra-chave, né? Crê em Deus, crê em seu nome. E eu quero terminar minha mensagem hoje lendo a passagem que fica no livro de Romanos, capítulo 3, do versículo 22 ao 26, onde a palavra de Deus fala: é a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Como eu falei para você, né? Não há distinção. Deus ama todos por igual. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para se manifestar a sua justiça por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então a palavra de Deus, ela confirma tudo isso que foi falado, né? Que nós temos que ter fé em Jesus. Eu quero hoje declarar sobre sua vida mais e mais fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa aumentar a sua fé em Deus, sua fé no Filho do homem, e crer que ele veio para a nossa salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, amado Pai, queremos te agradecer, meu Deus, por essa palavra, por essa mensagem, meu Pai, que chega aos nossos corações, meu Pai, que ela possa ser, meu Pai, fortalecida mais e mais, meu Deus, que nós possamos fortalecer e crer no Teu amor, meu Pai. Crer, meu Pai, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, meu Pai, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, meu Pai, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, meu Pai. Que nós possamos Te buscar verdadeiramente, meu Pai, entregar todos os nossos problemas, nossas dificuldades, meu Pai, e retribuir, meu Senhor Jesus Cristo, o nosso amor para contigo, meu Pai, através daquele mesmo amor que Tu tiveste, meu Pai, para conosco, meu Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos, meu Pai, ser firme e fiel até o dia da Tua vinda, meu Pai, em nome de Jesus que eu Te peço. Amém. Então, meus irmãos, que as palavras de Deus toquem o coração de vocês e que vocês sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo.